pessoal. Boa noite. Bom, hoje a gente vai dar início à primeira live, na verdade, de uma série de encontros, né, que estão sendo produzidos aí pelo programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, em que, na verdade, os professores do programa, eles vão trazer sempre convidados, né, para poder falar um pouquinho de diversos temas aí relacionados às pesquisas. Então, assim, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, né, iniciando esse ciclo, e a gente vai falar um pouquinho de moda, política e poder. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo aí que já tem bastante gente entrando. Eu acho que a Maria Cláudia também já está por aqui. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aí também para poder conversar com a gente. Mas muito bom, tô vendo. Peraí, que eu acho que eu não tô conseguindo ver todo mundo. Tati, Laís. Muito bom ver vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, né? Até porque a gente vai ter aí a professora Maria Cláudia Bonadio, né? Então eu acho que vai ser maravilhoso. E ela já está por aqui. Peraí, deixa eu só ver como que eu chamo a Maria Cláudia aqui para o bate-papo. Peraí. Gente, aonde que eu convido será? Não tô vendo a Maria aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não tô conseguindo ver o comentário. Pede a Maria Cláudia pra dizer um oi. No ícone que tem 2 rostinhos. Pois é, eu não tô vendo a Maria Cláudia. Tô vendo todo mundo menos ela. Maria, você já tá online aqui na live? Vamos aguardar a Maria Cláudia. Pois é, eu tô tentando pesquisar, mas tá parecendo como se ela não estivesse aqui. Oh, achei, consegui. Ai, gente. Maria Cláudia já está entrando. Agora vai dar tudo certo. Primeira live, minha primeira live também, então agora foi, né, Maria? Oi, Ana, tudo bom? Tudo jóia! A Muito conexão de bom! Wi-Fi pifou, eu tive que deixar só o plano de dados. Ainda bem que ele é um bom plano de dados. Não, Wi-Fi parece que nesse meio tempo, não sei se é muita gente entrando, conectando, ele tá meio ruim, meio instável mesmo. Eu também tô com meu plano pra gente não ter problema. Então, tá bom. Então, né, o Maria já estava falando um pouquinho, né, que hoje a gente vai conversar, então, sobre moda, política e poder, né, que na verdade vai ser uma série aí de outras lives também, que vão vir outros professores aqui pro perfil, né, então quem ainda não segue o perfil aqui do programa, quem não segue aqui o perfil do programa, gente, depois segue, porque ainda vai ter uma série de outras lives com outros assuntos também. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula de Supoio, né? Eu sou jornalista, sou especialista em moda, cultura de moda e artes. Também sou mestre em arte, cultura e linguagens pelo FJF. E atualmente eu sou doutoranda em comunicação também pelo FJF. Então, assim, está sendo um prazer, assim, estou muito grata de estar aqui, né, nessa live. Agradecer o convite tanto da professora Maria Cláudia, né, que foi a minha orientadora, que ainda faz muito parte aí da minha trajetória acadêmica, da vida.
E estou muito feliz de estar aqui com você, Maria, que é uma referência, né, como pesquisadora, professora, e também muito grata de estar aqui junto com o programa, né, que é o programa que eu fiz parte, que eu ainda faço por conta do grupo de pesquisa, e é um programa que eu tive professores aí incríveis e que aí eu vou levar com certeza para a minha vida toda, né? E aí, então, antes da gente começar o nosso bate-papo, também vou falar um pouquinho sobre a Maria Cláudia Bonadil, para quem não conhece. Acho difícil, né? Mas para quem ainda não conhece, vou falar assim, um mini currículo mesmo da Maria Cláudia. Ela é doutora em História pela Unicamp. Ela é professora do Instituto de Artes da UFJF, onde atua nos cursos de moda e programa de pós-graduação em Arte, Escultura e Linguagens. Ela é idealizadora também do perfil @historiadamoda.fjf no Instagram. E ela é autora também dos livros Moda e Sociabilidade e Moda e Publicidade. Quem não conhece o perfil, inclusive, entre que o conteúdo tá super bacana, né, Maria? A gente ela tem recebido aí bastante contribuição de muitos pesquisadores, então depois vale a pena adentrar. Então vamos começar então a nossa live de hoje, né? Falando um pouco desse contexto, né, sobre essa moda e a política. E aí, Maria, a primeira pergunta, né, na verdade, que eu queria te fazer, e até falar para as pessoas que estão assistindo, né, muito bom ter tantas pessoas queridas aí, e queria falar que depois, né, durante a nossa conversa, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir mandando aí nos comentários, tá bom? Bom, então aí na nossa primeira pergunta, Maria, a gente, na verdade, quando a gente pensa na moda, né, a gente pensa ela como algo muito efêmero, e na política como algo, às vezes, muito sério, né, que às vezes até deveria estar até desassociado da própria moda. E aí eu queria saber de você se você considera que isso realmente acontece. Tá. Bom, boa noite a todas e todos, né? Obrigada, Ana, né, por estar aqui conversando comigo. É sempre muito agradável bater um papo com a Ana, né, que é uma ex-orientanda muito querida, né? Até para a gente quebrar esse mito, né, de que as pessoas ficam com trauma da orientação, né? A Acho que gente a não Ana tem fica. trauma. Bom, então, na verdade, eu acho que moda e política estão extremamente imbricados, né? E não só Uhum, contemporaneamente, assim, quer dizer, a gente vai falar um pouco mais para frente, né, da coisa do contemporâneo, mas assim, quando a gente pensa na própria história da moda, né, uhum, alguns, e aí quem foi meu aluno já está até cansado de ouvir isso, né? Assim, a gente tem alguns momentos muito importantes, né, dessa junção entre moda e política, né? O primeiro deles, né, sem dúvida alguma, é o reinado do Luís XIV na França, né, que vai uhum. acontecer aí entre o final, segunda metade do século XVII, né, e início do século XVIII, quando ele vai investir grandemente na indústria da moda, né, Uhum, não só da moda, mas do luxo, do bom gosto, da gastronomia, né, de uma série de outras, de uma série de elementos ligados a essa ideia de luxo e de bom gosto, que até hoje a gente pensa na França, né? sim. E a moda é uma dessas coisas, e não só como investimento pessoal, porque ele realmente vai, né, repaginar o seu guarda-roupa, não é uma palavra que se usasse Uhum, provavelmente naquela época, mas por que ele muda o seu guarda-roupa, né? E que é uma coisa que a uhum, gente pode ver, por exemplo, no filme O Absolutismo, a Ascensão do Luís XIV, né, do Roberto Rossellini, que é um filme que pretende ser muito didático, inclusive, para contar essa história do Luís XIV, né? Porque ele uhum. quer que as pessoas tenham ele como modelo de imitação para comprar, né, coisas que a indústria francesa produz, né? Então, quer dizer, ele investe nisso para projetar a França, né? Uhum, Não só internamente, mas externamente. É durante o governo do Luís XIV que a gente vai ter, né, esse início da França como um lugar que dita moda, dita bom gosto, dita o sim. que é luxo, né? Então a moda, por exemplo, daquilo que era usado na França, vai chegar até na Rússia, que era Uhum, geograficamente muito distante, né? Naquela época, né? E até então a Rússia, por exemplo, tinha sua própria maneira, os governantes, né, os reis, né, os imperadores, de se vestir, né? E aí, a uhum, partir sobretudo assim, do final do 17, início do 18, por conta do Luís sim. XIV, que investe nessa ideia de ser um governante
sempre carregado de luxo, né? Usando Uhum. renda francesa, né? Estimulando, de modo geral, a indústria aí da gastronomia. Ele né, é no momento que ele está governando, que o turismo, que são editados os primeiros guias de turismo, né, naquele momento, para Uhum. que a França, e sobretudo Paris, né, se torne realmente esse espaço de referência, como alguém aqui está, a Tatiana, que A é me Tati. Uhum. orientando, né, está aqui dizendo. Então, quer dizer, esse é um primeiro momento onde essa ideia da moda e do luxo é parte da Uhum. construção de um Estado, né? Quer dizer, então, Sim. você vê que não tem nada de banal, né? Nesse momento, né? Num outro momento histórico bastante importante, né? E que eu já falei, quem foi meu aluno está cansado, mas eu vou falar de coisas que eu não falo em sala de aula também, gente. Né? É a Maria Antonieta, né? Que é essa rainha Sim. pop, né? Que eu costumo dizer que se ela se tivesse vivido aí nos anos 70, ela teria um retrato pintado pelo Andy Warhol, né? Porque realmente ela é uma celebridade pop, Sim. né? Até hoje. Então, assim, muito lembrada. E ela fica conhecida como rainha da moda, por quê? Né? Porque, primeiro, os casamentos reais, como eu já falei na outra live que eu fiz, né? Sobre a história dos vestidos de noiva e do Uhum. casamento. Esses casamentos reais não tem nada do que a gente vê nos filmes da Disney, né? Assim, de felizes para sempre. Pelo contrário, né? Eram casamentos arranjados com a Uhum. ideia mesmo de fortalecer diferentes estados, né? De estados nacionais. Então, ela vem da Áustria, né? Para a França, se casa com o Luís XVI. Ela nunca tinha visto o Luís XVI, ele também nunca tinha visto, né? E o grande objetivo era consumar o casamento, né? Ter filhos, produzir Uhum. herdeiros para essa realeza, o que ela não consegue fazer de imediato. O Luís XVI não se interessa por ela, né? Nada acontece e ela não tem espaço naquela corte, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai, né, acabar fazendo uso, né, da moda como uma forma de se projetar. Então, ela Uhum. realmente, tanto que a Rose Bertin, que era a dita modista da Maria Antonieta, né, ela Uhum. vai acabar recebendo o título não oficial de ministra das modas, né? Porque a Maria Antonieta acaba criando roupas diferentes, penteados diferentes, para ter uma maneira de se impor na corte, né? E ela acaba fazendo, né, uma coisa inédita, que é o quê? Ela é a rainha, né? Ela é a esposa do rei e ela chama mais atenção do que as favoritas do rei. Quem eram as favoritas, né? As amantes do rei. Elas, de Uhum. modo geral, é que costumavam ditar moda, né? E a Maria Antonieta, então, quer dizer, acaba quebrando, né, com essa ideia de que a rainha deveria ser uma personagem discreta, não aparecer, etc. e tal, porque ela se destaca e é, sobretudo, né, pela sua roupa, pela mudança do guarda-roupa, pelas modas novas que ela vai propor o tempo todo, né? Uhum. Inclusive vira um ícone de moda, né, Maria? Porque ela era bem ousada, né, nas peças, enfim, nos ornamentos, né, até na maneira de se apresentar. E aí, Sim, a Maria, falou que o... Oi, a fala, Tati desculpa. falou, pode falar. Que o Luís XVI não tinha amantes. Sim, então, mas antes do Luís XVI, né, quer dizer, você tem uma tradição, né, de reis que tinham Uhum. amantes muito importantes, né, que realmente ditavam a Sim. moda na corte. Tanto que uma das grandes opositoras, né, da Maria Antonieta, quando ela chega na corte, é exatamente, né, uma amante do Luís XV, né? Então, quer dizer, Uhum. ela acaba precisando, ela acaba buscando um pouco, já que ela não é, né, aí a mãe, né, enfim, que produziu, não, depois de 7 ou 8 anos, se eu não me engano, é que ela vai produzir herdeiros. Mas até então, né, ela vai se tornar aí a rainha da moda. Né? Mas desculpa, vamos Uhum. continuar. Não, exatamente. E assim, e agora, né, a gente vindo para essas sociedades mais democráticas, né, que a gente não tem mais esse governo, né, de monarquia, como que se dá essa relação, né, entre poder, política e também as roupas? Tá. Então, é bem curioso, né? Porque aí quando a gente fala do Luís XIV, por exemplo, a gente Uhum. pensa, né, num homem muito empetecado, né, cheio de laços, de fita, de peruca, de maquiagem, todas as cores na roupa dele, né? Verdade. Mas quando a gente pensa nos atuais governantes, né, a gente pensa basicamente em homens de terno, né? A gente Uhum. pensa
nisso, né? E Uhum. realmente, né, é isso que vai acontecer. Ou é o terno, ou é um uniforme, né, para os homens, ou é uma roupa Uhum. mais étnica, por exemplo, né, o Evo Morales, né, Uhum. que foi durante Uhum. muito tempo, acho que não é mais, né? Desculpa se eu estou fazendo alguma confusão, Uhum. presidente da Bolívia, sempre tinha algum toque étnico, né, na sua indumentária, realmente para dizer, Uhum. olha, né, eu não estou seguindo o protocolo porque a minha cultura é mais importante. Mas isso é uma raridade, porque na verdade os homens vão acabar aderindo a esse modelo da roupa do homem de negócios, usando então ternos bem cortados, né, ternos bem ajustados, tudo muito, Uhum. muito dentro, tudo protocolar, sem chamar atenção para ele, né? E aí vai emergir uma figura muito popular na cultura contemporânea, que é a primeira dama, né? Uhum. Então, quer dizer, é para ela que os olhos devem se voltar, né? Não à toa, essa figura ela vai emergir, né? Assim, inicialmente aí nos Estados Unidos, né? Lá no final Uhum. do século XVIII, e vai ganhando muita proeminência de maneira tal, né? Que hoje, aliás, desde 1912, existe nos Estados Unidos, né? Dentro do Smithsonian, né? Um setor, né? Um museu só com coleção, um museu, não, desculpa, uma coleção Uhum. das primeiras damas, né? Então, quer Uhum. dizer, que é uma coisa que aqui a gente não tem, seria muito legal até se tivesse, Sim. né? Mas eles têm, então, quer dizer, e dentro dessa coleção, o que se destaca? A roupa, né? A primeira Uhum. exposição que aconteceu nesse museu, se eu não me engano, eu anotei aqui, foi exatamente em 1912, né? E já trazia as roupas, né? Aí das tantas primeiras damas que os Estados Unidos já tinha tido. E a última foi em 2011. E quando você vai procurar informações sobre essa exposição, o que você encontra? Uhum. Primeira coisa, que tinha 26 vestidos, né? E Nossa. outros 160 objetos, né? Então, essas Uhum. primeiras damas, elas vão ganhar uma proeminência muito grande. E algumas delas vão se tornar, né, grandes ícones de moda, né? A última delas Uhum. agora é a Michelle Obama, né? Que Uhum. realmente, sim, foi capa da Vogue 3 vezes, né? E que fez uma coisa muito interessante, né? Aí em termos de usar o visual, né? Como uma estratégia até de poder, porque ela não usava um designer apenas, porque, por exemplo, nem toda primeira dama vira ícone de moda, né? Então, Uhum. assim, são algumas que conseguem esse feito. A Michelle Obama conseguiu, né? E ela vai usar roupa de designers de diferentes origens. Então, uma designer que vem de Cuba, outro que tem uma descendência, né, taiwanesa, outro que tem uma descendência chinesa, E um que às vezes pouco nem são tão famosos, né, Maria? Assim, nem tão tanto exatamente. no burburinho assim da Exatamente. moda. Ela vai Uhum. ajudar, inclusive, a projetar, né? Ela vai usar, Uhum. né, a roupa de jovens designers, né? E vai Uhum. ajudar a projetar esses nomes. E isso tem uma ideia. O que isso tem a ver com política? Tudo, porque, na verdade, o que ela está pensando um pouco, né? De mostrar essa ideia, né? Do governo Obama, que tinha uma postura muito diferente do que tem o governo Trump, né? Uhum. Diante aí dessa diversidade cultural, né? Então, os Estados Unidos, na visão, né, aí da Michelle Obama, né, e do Barack Obama, quer dizer, era um país multicultural, né? Então, por isso, isso é uma das razões, né? A gente pode fazer essa associação, né, dela usar claro que ela vai usar marcas muito consagradas, né? Como Uhum. tanto, enfim, Carolina Herrera, que é uma venezuelana já, né, radicada nos Estados Unidos, como as marcas italianas, do tipo Gucci, mas, né, ela realmente também vai abrir espaço para esse tipo de coisa. E ela, no começo, talvez até nem tivesse tanta, como é que fala, percepção, né, da importância do que ela usava. Até que ela vai num Uhum. programa de entrevistas, agora não vou me lembrar qual foi, e no dia seguinte, a blusa que ela estava usando, que era de uma loja grande varejista norte-americana, tipo uma Zara, uma coisa desse tipo, Uhum. Uhum. assim, esgota, é super procurada. Quer dizer, porque todo mundo quer saber, acho que o entrevistador pergunta para ela qual é a marca, ela fica até meio Onde assim. que é? Uhum. E aí, realmente, assim, ela faz com que a marca bombe a partir do momento em que ela vai, né, fazer uso disso, né? E Eu até fala. estava vendo que até como o Instagram delas, né, é muito visitado também. Então, assim, as pessoas perguntavam. E os Instagrams dessas marcas também, desses estilistas que às vezes nem tinham tanta projeção, passaram a ter a partir do momento que ela estava usando, assim, essas peças, assim.
Assim, exatamente essa é outra questão, né, importante, que o Uhum, casal Obama vai chegar ao poder no momento em que as mídias, né, sociais estão realmente uhum, também começando, né, assim, também bombando, né, então abrindo sim, mais espaço. Então, quer dizer, essa imagem, ela repercute não só no jornal, não só na revista de moda, mas também nas mídias sociais, né? Agora, muito antes da Michelle, a gente teve, né, a Jacqueline Kennedy, né, que ficou verdade. muito Uhum, conhecida, porque era jovem, bela, elegante. E no Brasil, né, a Maria Tereza Goulart, né, que uhum, foi esposa do João Goulart, está viva ainda, né, e que vestia, só, assim, nas cerimônias oficiais, praticamente só vestia Denner, né? E isso é uma coisa uhum, interessante, porque, assim, o Denner estava começando, né? A Maria Tereza era muito jovem também, quando, né, quando o João Goulart assume a presidência. E na uhum. biografia da Maria Tereza, né, uma mulher vestida de silêncio, ela se refere ao Denner de uma maneira que eu achava assim que era uma relação profissional, né? E aí Sim, você vai ver o respeito que ela tinha pelo Denner e como o Denner, né, ele era realmente para ela não só um costureiro, né, mas uma espécie de conselheiro de estado, alguma coisa desse tipo, porque dizia para ela, olha, faça tal coisa no jantar, né? Não use tal cor, sente assim, fale assim. E o que é curioso, porque o Denner também não tinha uma origem aristocrática na sua família, quase né? O instrutor de Denner etiqueta, né? Dava é, códigos assim pra ela. ele realmente assim, ele estudava, Uhum, né? uhum, Provavelmente todas essas regras, etc. E eu até fiz uma contagem, porque eu tenho estudado o Denner, então isso me interessa, né? uhum, Lá no índice onomástico, né, do livro, a pessoa que ela mais cita, obviamente, é o João Goulart, depois vem o uhum, Brizola, que é um político gaúcho também, e sim. depois vem o Denner. Quer dizer, então, Olha, assim, eu acho que é uma relação ainda pouco estudada, e hoje mesmo, né, o Ramon, que é meu bolsista de iniciação científica, fazendo pesquisa para levantando dados sobre o Denner, encontrou uma notinha desmentindo uma fake news, dizendo que o Denner não estava assumindo, né, um ministério no governo do João Goulart. Então, quer dizer, uhum. olha que curioso, quer dizer, se né, Rose Bertão foi a ministra das modas da Maria Antonieta, né, o Ana, Oi, eu tô aqui, tá me ouvindo? oi, tô, mas você tinha caído. Tá com... Peraí, será que é a internet? Aqui tá dando pra Agora tá te ver cortando, legal. mas voltou, mas você Voltou, tinha voltou. caído. Uhum. Voltou. Vamos Então, falar. e aí, quer dizer, essa relação da Maria Tereza com o Denner, ao mesmo tempo que ela era boa para Maria Tereza, que se sentia mais Uhum. segura, né? Se sentia adequadamente vestida, porque não basta ter o vestido, né? Tem que saber como usar, quando usar, etc. Mas, como o Denner era uma figura, para usar os termos de hoje, queer, né? Quer dizer, que Uhum. causava algum incômodo naquela sociedade, ao mesmo tempo que ele era um costureiro muito famoso e muito respeitado, né? A proximidade dos dois acabava gerando também fofocas, né? Fofocas Sim. no sentido, provavelmente, de enfraquecer o governo João Goulart, dizer, né, esse costureiro tem Era uma tanta relação força íntima aí com ela, nesse. né? Assim, né? Oi, Ana, não ouvi. Sendo amigo, assim, íntimo dela, né? Isso. Não, Vai se intrometer nos assuntos de sim. Estado, né? Coisa desse Uhum. tipo. Então, quer dizer, é uma coisa que acabava gerando esse tipo de fofoca, né? Assim, bem próxima do que o Ramon até me perguntou. Já é uma fake news, né? Então, assim, quer dizer, bem próxima do que a gente poderia chamar hoje em dia de fake news, né? E eu, Maria, pensando agora os homens aí na política, você considera que eles não se preocupam tanto com a imagem? Como que você vê isso? Eu acho que eles se preocupam muito, né? Na verdade, eu acho que eles se preocupam bastante. Só que é um Uhum, outro tipo de preocupação, né? Porque é isso, quer dizer, existe um uniforme do poder, né? E que uhum, tem que, em tese, ser utilizado, né? Aí para realmente, enfim, passar uma ideia de seriedade, passar uma ideia
né, de compromisso, e de que esse homem ele não está interessado, né, em aparecer, mas em governar, né? Porque essa Aham. coisa que o Luís XIV tinha de juntar o laçarote de fita, as cores, o brocado, com a ideia de governar, né, hoje soaria um pouco estranha, né? Agora, isso tanto as pessoas estão aqui, eu acho que as pessoas não estão aqui, parece que está tudo Então, parado. a Tati até mandou aqui que preocupam muito, né, que os homens. Ah, mandou? Então, tá para mim agora, a minha Mandou. conexão que... Ah, peraí, para compartilhar o vídeo. Ai, cancelar, não sei o que está acontecendo aqui. Ai, É, gente, uma a gente não bobagem. tá te vendo, é. Não tá me vendo? Não. Ai, peraí. Desculpa, gente, não sei. Peraí que a Maria saiu. Peraí que eu vou chamar aqui de novo. Vocês estão conseguindo me ver direitinho, gente? Tô esperando a Maria Cláudia, já chamei ela aqui de novo. Aí, Agora sim. Ah, foi. então tá bom. Né? Então, quer dizer, os homens se preocupam, né? Tanto é Uhum. que, por exemplo, e não só os homens se preocupam, como as pessoas se preocupam, né, com o que esses homens de poder devem se vestir, né? Aham. Tanto é, né, que o Lula, por exemplo, só conseguiu se eleger presidente na hora que ele abandonou a imagem de operário, né? Enquanto Uhum. ele aparecia nos programas eleitorais em manga de camisa, né, assim com uma imagem mais associada a um metalúrgico, né? Quer dizer, ele não ganhava eleição. Na hora que, né, como a Tati bem lembrou aqui, os marqueteiros, né, Uhum. acabam dando palpite, né, na imagem dele, né? Existe toda uma coisa que a gente, né, na moda tem essa coisa da consultoria de imagem, etc e tal, né? Quer dizer, Uhum. para a política também, né? Que imagem vai ser bem aceita, né? Aí você faz uma série de pesquisas, etc e tal, então ele se elege em 2002 quando ele está usando o terno Ricardo Almeida, né? Que Uhum. quer dizer, o estilista, né? Talvez o principal estilista aí de uma moda masculina elegante no Brasil, né? Assim, desse sentido de fazer os melhores ternos, né? Os mais Uhum. conhecidos, seria um Armani, né? Assim, aqui para o Brasil, um terno Ricardo Almeida, né? Não é qualquer terno, né? É uma grife, Uhum. né? Que faz com que você realmente fique dentro de um determinado padrão, né? Então, esse, por exemplo, é um exemplo bem importante, né? Quando o Lula vai se repaginar, ao mesmo tempo que a gente vai ter, né? Aí outros, né, políticos que vão tentar seguir uma imagem oposta, né? Um exemplo bem famoso é do Jânio Quadros, né? Que o Uhum. Jefferson Keller, que é pesquisador da Federal de Ouro Preto, tem um trabalho, né, sobre isso, né? E que mostra, na verdade, ele não tem um trabalho, o trabalho dele é sobre o Jânio, mas ele vai mostrar como o Jânio Uhum. também vai usar a imagem, né, para se projetar, né, popularmente. Então, assim, vai aparecer de terno amassado, com o cabelo desgrenhado. Naquela época os homens usavam, né, gomalina, né, o melhor gel Uhum. no cabelo, né, para ficar Tá tudo certinho. arrumadinho. Uhum. E ele usava aquela franja meio solta, né, comia, né, pão de mortadela em público, esse tipo de coisa, né, quer dizer, para ter essa ideia de que ele era, né, um homem do povo, né? E isso acaba dando certo naquele momento, e desconfio eu que o nosso presidente atual, né, copia em partes, né, essas estratégias, né, aí do Jânio, né? Porque Uhum. também andou aparecendo, né, de calça de tactel, de chinelo Raider, quer dizer, não sei se a marca era Raider, mas é uma coisa desse tipo, né? Camisa de futebol, Enfim, reuniões, né? a camiseta de futebol, cada hora uma camiseta de futebol, sou de todos os times, né? É. Pertenço a todos os times. Então, quer dizer, e com essa ideia assim de eu não sou político, porque essa ideia de eu vim mudar, né, tudo que está aí, né? Então, inclusive, eu Uhum. não sou como os outros. Agora, quem acreditava que ele não era como os outros deve estar vendo agora que ele é como os outros, né? Que essa roupa de pessoa, sou descolado, largado aqui, né? Enfim, de chinelo e calça de tactel, é só, né?
uma imagem, né? Aí Lisa in Between, a Elisa, né, que é mestranda Uhum. do PPG, está falando que o Paulo Guedes apareceu de meia, mas diz que Pode não, ir. Elisa, que era, na verdade, um sapato caríssimo, americano, que vale US$ 500 e que é super confortável, por isso que ele estava com aquele sapato. Mas a gente acaba até fazendo essa leitura, que ele poderia aparecer de meia, né? No meio dessa situação. Então, essa ideia de se aproximar, né, é do povo, né? Essa ideia assim, eu sou do povo, como na mesa sem toalha, né? Enfim, com pão com leite condensado. Então, é todo Uhum. eu creio que seja uma estratégia, né? Uma Uhum. estratégia que pode soar estranho para alguns, mas que fez muito efeito, senão ele não teria sido, né, eleito. E agora, Eleito. curiosamente, quando ele se aproxima do Centrão, ele já não tá mais, ele Uhum. aparece de vez em quando nos de futebol, mas ele não foi mais de calça de tactel, não apareceu mais de Uhum. chinelo, né? Esse tipo de coisa. Parece que ele tá ficando um pouco mais moderado, né? E agora, uma coisa impressionante, né, é que assim, mesmo a Michelle, né? A Michelle Bolsonaro, quando ela apareceu na posse da Regina Duarte com aquele vestido de bolinha, né? Que tava Uhum. ela, a Regina Duarte de bolinha, a Damares de bolinha, todo mundo de bolinha. Agora eu não vou lembrar o nome da marca, mas bombou. Assim, todo mundo queria aquele vestido de bolinha. Então, assim, a gente ame, né? Ou não ame, né? A primeira dama, né? Acaba que ela é um modelo de vestuário aí, de moda para muita gente, de bom gosto, porque pelo menos o vestido dela eu li que as pessoas iam ter até no Instagram da marca, as pessoas falando assim, tipo, nossa, né? Eu queria o vestido, mas acabou, não sei o quê, né? Então, enfim, são estratégias diferentes, né? Mas a Michelle até que é bem arrumadinha e entra dentro de uma categoria, né? Que seria a categoria aí enfatizada, né, pela Marcela Temer, né, do bela recatada e do lar, né, assim, dessa mulher Uhum. que mostra claramente que ela está na retaguarda, né? Aliás, quando a gente lê a definição do que é primeira-dama, né, tá dizendo que ela é a anfitriã, né, do Palácio da Alvorada, aqui no Brasil. Quer dizer, então, essa pessoa ligada à residência, né, ligada à casa, como né, era o papel da mulher no século XIX, como durante muito tempo se entendeu que o lugar da mulher era a casa. Então, essa ideia da Uhum. primeira-dama, né, que não precisa ser a esposa do presidente, pode ser uma pessoa simplesmente ligada ao cerimonial e que cuide de tudo, né? Ela está associada a essa ideia de que a mulher pertence ao lar, né? Então é uma coisa bem interessante também da gente pensar, né? E essas duas últimas, ainda que a Michelle tenha feito discurso na posse, etc. e tal, Uhum. né? Ela é muito, até fisicamente, né? É claro que tem diferenças nas semelhanças, mas desculpa, diferença nos traços, mas o interessante é que elas, né, têm esse modus operandi mesmo de bela recatada e do lar, né? Dessa Uhum. pessoa que é uma moça bem mais jovem que o marido, né? É uma coisa também já a gente a considerar, né? Então, que é essa moça para ser ostentada, né? Aí em público, quer dizer, olha como eu me casei com Uhum. essa mulher tão bonita, muito mais jovem que eu. Não, em nenhum dos casos era a primeira esposa, né? Uhum. Então, quer dizer, você vê que tem, né, uma preocupação, inclusive por parte desses políticos, muitas vezes com a mulher que ele apresenta, né? Ela é Sim. parte desse discurso das aparências desses políticos, né? É porque a gente acha muito que é isso, né? A política ela não tem associação nenhuma com a moda, mas muito pelo contrário. Esses políticos, eles têm assessores, tem um marketing por trás, né? Que cuida de toda essa imagem. E a primeira-dama também, claro, né? Se tiver que mudar a cor do cabelo para parecer mais credível ou coisa do tipo, vai ser feito, né? Então, assim, por trás tem toda essa preparação, assim, né? Tanto da moda quanto do visual mesmo, né? E aí, Sim, Maria, eu queria, exatamente. né? Até a Tati falou uma coisa legal aqui, né? Como né, da questão do Bolsonaro, né? À medida que o discurso dele muda, a aparência dele também vai mudando, né? Ô, Maria, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre os governos, né? De extrema direita e um pouco da estética da violência.
Então, eu acho, né? Esses dias eu até fiz uma postagem, acho que muita gente que tá aqui viu, né? Desse Uhum, sapato, né? Que o Fernando Pires, né? Que é um designer famoso de sapatos aqui no Brasil, designer de sapato das celebridades, né? uhum. Fez para presentear o Bolsonaro, né? Que é um sapato de bico fino, cravejado de balas, né? Então, assim, é uma coisa, enfim, de gosto extremamente duvidoso, né? Mas que se coaduna com esse discurso dele, né? Porque ele também já apareceu em público usando uma gravata com estampa de fuzis, né? E é uma coisa que, quando eu vi a gravata com estampa de fuzis, eu pensei, isso aí ele, né? Você encomendou, né? Pediu para alguém fazer. Uhum. Mas agora eu já fico pensando se não é alguém que fez para ele, porque também, né? Como as pessoas elas acreditam nesse discurso, talvez elas produzam, né? Para esse tipo vou fazer aqui para o meu mito, né? Aqui uma Eu tenho gravata acreditado desse muito jeito. nisso, pelo que Oi? eu tenho visto. Eu tenho acreditado muito nisso, pelo que eu tenho Então, visto. As pessoas se pois apegam é, até à simbologia, né, do que esse político exato. defende, né? E aí, no caso do Bolsonaro, né, é uma coisa curiosa que eu também acabei fazendo uma postagem disso, né? Uhum. É que você tem, por exemplo, ele com essa gravata de fuzis, e agora esse sapato de balas que a gente não sabe se ele vai usar, né? Ou não. Enfim, você vai guardar lá só como souvenir na casa dele, né? Mas é muito curioso que isso contrasta violentamente, né? Com, por exemplo, as roupas da Zuzu Angel, né? Que nos anos 60, né? Vai fazer uma moda de protesto que vai trazer bordados de canhão, bordado de sela, bordado de soldado, né? Para vestidos, né? Que ela produz para protestar a morte, né? No momento era o sumiço, né? Do filho dela, Uhum. que era militante de esquerda e que acabou, né? E que é um desses, só recentemente, acho que semana passada, é que se reconheceu que ele foi morto pelo Estado, né? E ela faz uma coisa muito delicada como maneira de protestar, né? Mas uma maneira de mostrar a dor dela. E ao mesmo tempo que nesses governos, né, ou pelo menos aqui no Brasil, a gente vê uma certa ostentação, né, disso. Quer dizer, e tá na roupa, tá na arminha com a mão, né? No gestual também. Então, o tempo todo, né? Essas pessoas que durante a eleição saíam, né, com como é que fala? A arma que a gente não sabia se era de verdade ou não, em carreata, né? E agora até essas máscaras, né? Que os seguranças do Uhum. Bolsonaro usam, que eu acho uma coisa que eu já vi mais uma vez na televisão, e isso me chama atenção, né? Porque ele não usa máscara, o que já é uma violência, né? Simbólica, Uhum. porque a gente está vivendo uma pandemia. Então ele não respeita, né? Quem tá lá, os seus apoiadores, enfim, Sim. né? Ou os seus ministros, seja lá quem for, que sejam os jornalistas na coletiva, né? Ao mesmo tempo, né? Que a gente tem aqueles seguranças com aquelas máscaras com a cara dele, que parece uma coisa, né? Assim, um grupo uniformizado mesmo de extrema direita. Segurança, né? Usando a máscara, é uma coisa de adoração, né? Então eu acho assim, Uhum. muito pesado. E isso acaba me lembrando também, né? O episódio da Melania Trump, né? Quando ela vai Uhum. visitar com o seu esposo, né? Um abrigo, né? De crianças que foram separadas dos seus pais, porque são crianças imigrantes, né? E que os pais foram deportados, e que ela vai com uma roupa da Zara, I really don't care, né? Quer dizer, eu realmente não me importo. E que ela disse Uhum. que não era isso, que na verdade era por causa das fake news, para dizer que eles não se importavam com as fake news, né? Que falavam do Trump, mas quem em sã consciência, né? Mesmo sem ser uma primeira dama, vai visitar Cometer. crianças com esse tipo de roupa, né? Com uma parca, Uhum. né? Quer dizer, não faz nenhum sentido isso, né? Não faz nenhum sentido. Então, quer dizer, parece que esses governos acabam sim por cultuar também nas suas aparências, né? Essa estética, isso que a gente pode chamar de uma estética da violência, e que é um tema, eu não sou especialista nisso, né? Mas é que eu Uhum. acho que é um tema que valeria a pena, né, ser estudado, né? Pensar assim, por que esse tipo de agressão, inclusive explícita. Eu acho que isso tudo deixa claro como roupa importa sim, né? Como a roupa que você veste, onde você vai, porque uma coisa é um punk, né? Com uma camiseta I really don't care, né? Então ele realmente não se importa com o Estado, seja lá com o que for, né? Agora a primeira dama, nesse tipo de visita, né?
Quer dizer, é muito impactante, é muito chocante, né? Esse tipo de uso, né? Eu até fiquei pensando também, né, porque eles acabam, né, tendo que viajar para vários outros países e acabando tendo contato com diversas culturas, né? Então, assim, até pensar o que que naquela cultura, né, eu posso usar de acessório ou não, se vai agredir aquela cultura, aquela sociedade, né? Como que a roupa ela é importante até também, né, quando você vai estar visitando um outro lugar, né? Dessa adaptação, né, nesse outro ambiente, nessa outra cultura mesmo. Isso, a Melânia tem até também uma história assim, né? Que ela usou um Uhum, chapéu de caçador, né? Famoso chapéu de caçador para visitar. Agora não vou me lembrar qual país, né? Africano que foi colonizado, etc. E tal. E que aquilo acabou também soando como uma agressão. Então, assim, não é possível que essas pessoas deem tanto fora, né? Eu sim. acho assim, que né, cometam tantos erros né, assim, desse jeito. E porque essa coisa da violência né, na moda, você vai ter vários né, designers de moda que vão explorar, que vão usar até de maneira irônica, mas em outro contexto. Né? Em Uhum, outra situação. Então, assim, eu até ontem também postei, que eu acabei me lembrando, né, do cartaz do filme do Almodóvar, né, de Salto Altos, né, que é um filme de 91, uhum, que é um Scarpan com um revólver, né, mas aquilo tem todo um contexto dentro do filme, né? E da situação daquelas mulheres, das mulheres de Almodóvar, que são sempre muito fortes, né? uhum, Muito, enfim, exóticas, etc. Depois você tem o Karl Lagerfeld fazendo, né? Uma coisa parecida, né? Aí que a Madonna vai acabar usando, mas a Madonna usando um sapato assim, né? Numa outra situação é muito diferente, né? Da Michelle Bolsonaro se ela aparecer, né? Com um sapato de salto de revólver, né? Porque realmente, uhum, na atual situação, isso passa. Como é a leitura disso? Né? Quer dizer, a leitura é uma coisa agressiva, né? Quer dizer, é realmente assim, uhum, olha, é a violência que importa, porque é o que eu falo, tudo é o contexto. Uma peça de roupa, ela não tem um significado fixo, né? Ela só tem, a uhum, única coisa que é fixa na peça de roupa, ou qualquer objeto, são suas características físico-químicas. O resto todo muda conforme o uso, né? E, aliás, eu acho uhum, até né, uma pena que a gente não tem um museu da moda no Brasil. Quer dizer, a gente tem um museu em BH, né? A gente tem um projeto de museu no Rio de Janeiro, né? A gente tem o Instituto Zuzu Angel, mas talvez um museu, o MASP, né, que tem alguns objetos de moda, que recolhesse esses objetos né, de violência, uhum. assim, porque isso é um momento da política brasileira, né? Quer dizer, eu acho que valeria a pena registrar que houve um designer de sapatos que fez e achou ok fazer para o presidente um sapato cravejado de bala de revólver. Né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. Essas máscaras todas, inclusive tem Uhum. máscara né? Nesse momento de pandemia, quando as pessoas estão fragilizadas, né? Ou parte delas, pelo menos, estão ainda mais fragilizadas, você usar uma máscara com o presidente fazendo arminha com a mão, quer dizer, né? A violência é mais importante que a sua saúde, então acho que seriam objetos interessantíssimos para né, estarem aí no museu para a gente depois lembrar e pensar sobre esse período, né? Uhum. A gente pensar como que aquilo existiu, né? Não é possível. Mas sabe por que eu acho que isso é importante? Porque assim, Tem que é, registrar a memória mesmo, né? não, e não só registrar, mas quando os países que têm museus que mostram essas marcas Uhum. da violência de maneira mais explícita, como é o caso do Chile, que tem o Museu dos Direitos Uhum. Humanos, que conta Uhum. toda a história né, ali da ditadura, do governo Pinochet, da tortura, etc. E tal, o Museu de História da Alemanha, que você vê toda a propaganda nazista, e depois você vê também né, o que o nazismo né, fez com as pessoas, você vê vídeos, né, assim, muito em tamanho real, assim, Antes, né, né? das pessoas Uhum. na câmara de gás, aquilo tem um impacto. E eu tenho a Uhum. impressão de que esses países não estão cometendo, pelo menos até agora não, né, essa guinada para a extrema direita que outros países onde a gente não tem museus tão fortes, né, que tragam essa memória, né, as pessoas acabam esquecendo, né, e é muito mais fácil deturpar aí, né, a história. Uhum. Ô Maria, eu queria agora que você falasse um pouquinho, né? Porque a política é um meio tradicionalmente muito masculino, né? Uhum. Então, assim, como que se vestem, ou na verdade deveriam se vestir aí essas mulheres na política?
né? Porque ou elas acabam indo, né, vai se masculinizar, né, usando roupas, talvez sendo menos, usando menos da vaidade, né, assim, entre aspas, né, nesse ambiente ainda que é um ambiente masculino, apesar da entrada, assim, bastante feminina já atualmente. Tá. Então, aí a gente vai ter, né, uma coisa que se repete mais ou menos daquilo que acontece com as mulheres que vão trabalhar nos cargos de poder em grandes Uhum, empresas, né? Que é como se elas tivessem que abdicar da vaidade, né? Porque a uhum, vaidade seria vista quase como uma fragilidade feminina, um pensamento muito associado a essa mulher do século XIX, que era do lar, e que só se enfeitava, só cuidava de si, etc. e tal, ou da dona de casa, né, uhum, idealizada dos anos 50, que esperava o marido maquiada, não sei o quê. Então, ela tem que abrir mão de parte disso, né? Em tese, ela não deve ser o que a gente chamaria de perua, quando ela é, né? Ela é criticada, né? Então, assim, a Marta Suplicy, que seguia mais esse modelo, né? Virava e mexia, era alfinetada por esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que ela também não pode, né? Ela não pode ter uma marca pessoal, assim, ter um estilo próprio, né? Ela tem que seguir um estilo já determinado do que é, entre aspas, essa roupa da mulher de poder. Outro dia eu estava lendo, né, que se você chegar num lugar na Alemanha e falar assim, eu quero uma jaqueta Angela Merkel, as pessoas sabem o que é, né? Porque ela usa sempre um jaquetão com 3 botões é, e não sei o os quê. 3 botões, Então, é. exato, mais pesado. E é isso. A Tati que está aqui, né? Na live, ela tem um texto sobre isso, ela estuda a imagem da Dilma, quer dizer, a Dilma precisou, a Dilma não era, ela não era uma mulher super vaidosa, mas também Uhum, não era tão arrumadinha, né? Como, né, se pede o protocolo. Então precisou se repaginar também a partir do trabalho dos marqueteiros, como a própria Tatiana, né, detectou no trabalho dela, e eu acho que é importante falar. Eu já falei que logo ela tem que fazer um videozinho sobre o trabalho dela para colocar aqui no Insta do PPG, né? uhum, A Dilma vai seguir, quer dizer, os marqueteiros da Dilma vão pegar a Carolina Herrera como modelo de mulher elegante para a Dilma, quer dizer, uma mulher de negócios, bem-sucedida, e que ao mesmo tempo tem uma imagem discreta, né? Porque essas uhum. outras, como a Marta Suplicy, a Cristina Kirchner, né, vão ser muito criticadas, né? E mesmo no que a gente ainda tem de monarquia, né, que é a monarquia da Inglaterra, né, a mais famosa delas, né, Uhum, é The Crown, a gente vê muito claramente a diferença da roupa da Margaret, né, da princesa Margaret, e da rainha Elizabeth. Quer dizer, as duas têm uma idade muito parecida, né? E quando jovenzinhas, assim que a Elizabeth assume o trono, ela passa a usar roupa de velhinha, né? Do que a gente entenderia hoje como uma roupa de velhinha, casaquinho, né? Roupas uhum, discretas. Hoje até ela é muito mais espalhafatosa e colorida do que quando ela era jovem, né? Porque ela tem que assumir um papel de poder. E a Margaret, além de ela ser muito louca, né? Ela vai usar roupas muito mais divertidas, interessantes, da moda, né? Porque a rainha tem que ser a tradição, né? Enquanto que a irmã uhum, dela pode usar um pouco mais, né? Então, quer dizer, a gente tem também, né, aí essas nuances, mas a gente vê que ela lá, muito jovem, né, quando assume o poder, já tem que abrir mão, né, de roupas mais chamativas ou da moda e vai seguir sempre uma certa tradição no seu vestuário, né? Que é isso, quer dizer, você vê essas mulheres de poder sempre com cabelo curto, né? Assim, usando taierzinho, né? Com cores, de modo geral, né? A Dilma usava vermelho por causa do partido, etc. E tal. uhum, Mas de modo geral, assim, combinando, né? Tudo taieiro conjunto mesmo, taier, né? Sem ter, né? Uma coisa, enfim, que destoe desse padrão. Que o que é o taier, né? É um terno masculino transformado para as mulheres, né, que vão trabalhar nos escritórios, que vão assumir essa coisa de uma secretária de poder, né, uma secretária de futuro, desculpa, que é o filme lá de 87, né, e que vai uhum. mostrar a mulher que chega no escritório e que não tem esse dress code apropriado, né, e como depois ela vai, né, enfim, se adequando a todo esse dress code para poder ser aceita naquele escritório, né?
A Elô tá falando o quê? Da Marina, né? Que foi uma que A teve um Maria. mega trabalho no estilo. Achei que manteve o estilo próprio, só que mais sofisticada. Isso, a Marina É. realmente ficou mais Ah, sofisticada, né? Também acho. Ela conseguiu, mas provavelmente ela deve ter tido ajuda para isso, com né? certeza. Eu acho, para conseguir deixar um pouco menos, porque ela já era fora desse padrão, né? Mas muito Uhum, simples, né? Assim, uhum, e ela manteve, mas realmente ficou um pouco mais arrumadinha, né? Assim, uma coisa uhum. sutil, que você reconhece o estilo da Marina, mas uma coisa sutil, né? Mas deu uma sofisticada. E eu, Isso, deu uma. Maria, voltando até falar você estava falando da questão das máscaras, né? A gente percebe, assim, principalmente em época de eleição, né? Esses acessórios, assim, de expressão política, né? Não só, né, em época de eleição, a gente vê que também durante aí os governos mesmo. Mas principalmente, né, o uso dessas máscaras, até de cores que tem relação com o partido, ou símbolos também, né? E aí eu queria que você falasse como que você avalia essa situação, né? Tá. Esse uso daí com esse rosto do Bolsonaro estampado na própria camisa mesmo, não só acessório, mas às vezes na própria roupa mesmo, né? Bom, o Bolsonaro, né, agora ele impulsionou na eleição, teve um designer de Santa Catarina que fez botas, né, também, assim, né, que acho que não lembro, acho que era com o nome do Bolsonaro, uma coisa desse tipo. Então ele Uhum. realmente impulsionou, é um fenômeno, isso que eu falo, é um fenômeno a ser estudado, né? Porque de repente as pessoas querem se vestir de Bolsonaro, né? Eu acho que isso Uhum. é uma coisa importante, porque, por exemplo, nos anos 80, né, o PT investe muito nisso, com as camisetas, né? Você comprava e o PT não era uma coisa dessa camiseta de eleição que as pessoas dão de presente que depois você usa para dormir, né? Aquela camiseta que você ganhou, Uhum. você nem sabe quem é né, o candidato. Mas o PT não, o PT tinha nos seus diretórios não só as camisetas, né, mas Uhum. os bottoms, Os né, da extrema bottoms, né? Uhum. e outros tipos de bota. E eu cheguei a ter, nos anos 80, brinco do PT, era um brinco cor-de-rosa, que era a ala da Marta Suplicy, quando a Marta Suplicy, né, enfim, ainda era uma pessoa de esquerda, né? Então isso Aham. vendia muito. Então tinha uma PT mania naquele momento, né? E é muito triste que a gente. Outra coisa tradicional, o que são esses bottoms, né? Antes eram os pins, né? Que chama pin mesmo, que é um bottom, na Uhum. verdade, né? Sim. Que você usava, os homens usavam na lapela, né? O meu pai tinha uma coleção, deve ter ainda, não sei, nunca perguntei mais da coleção para ele quando eu era criança, eu adorava ver aquela coleção desses pins e eu amava as vassourinhas do Jânio Quadros, porque o símbolo dele era a vassourinha, Aham. né? Então, enfim, isso já existia, né? Eu tenho a impressão também, é um outro tema bem legal que eu acho que vale a pena ser mais estudado, né? Quer dizer, a Tati está falando que tudo isso era para ajudar na campanha, sim, mas o que Sim. eu acho interessante do PT é que as pessoas realmente compravam aquilo que Sim. queriam ter, né? Elas se identificavam, como agora elas se identificam com o Bolsonaro, né? Então, eu acho que são coisas, dois extremos, né? Assim, que realmente você tem, né? Aí como um fenômeno, né? Aqui, pelo menos no Brasil, esses acessórios coisas que em tese, né? Camiseta de campanhas que eu falei, é uma coisa muito pouco valorizada, que você fala, é a camiseta daquele Uhum. deputado que fez, não sei nem quem é, vou usar para dormir. Mas em algumas situações, a gente acaba tendo isso como um objeto de valor, né? Como um objeto quase fetiche, né? Assim, essas Uhum. botas do Bolsonaro, sei lá quem tem, mas é outra coisa que eu acho que devia ir para o museu para mostrar, como também as coisas do PT, né? Para mostrar realmente, né? Assim, a história do Brasil, né, através dos seus objetos mais, né, inusitados. Inusitados. E olha, Maria, como o nosso tempo aqui da live também tem um tempinho, né? E ele tá acabando, eu vou fazer a nossa última pergunta. Se alguém Quanto tiver tempo a também mais gente tem, só alguma, para eu saber? a gente tem mais 10 Tá, minutinhos, tá, jóia. tá? Aí eu vou fazer essa última perguntinha. Se alguém tiver mais alguma coisa, a gente tenta encaixar. Eu queria saber agora como que a moda ela se relaciona com as políticas de governos autoritários. Até pensando nessa política mesmo de valorização mesmo do modelo nacional. Tá. Então, eu acho que o grande exemplo disso, né, é o governo do Mussolini na Itália, né, Uhum, que com a ideia de valorizar o produto made in Italy, né,
vai trazer uma ideia, né, do produto nacional como o mais importante a ser valorizado. Na época do Mussolini, né, antes da guerra, é criado um dicionário, né, com os termos de moda, para que esses termos de moda eles sejam todos falados em italiano, né? Então, nada de tailleur, né? Você não pode usar essas palavras afrancesadas que a gente usa muitas até hoje para moda. Não, vai ser criado um dicionário, né? Para valorizar os termos, para você falar aqueles nomes em italiano, né? E os produtos made in Italy vão ter incentivo, vão ser mais valorizados, né? Então, quer dizer, e isso é parte de um governo fascista, né? Que quer valorizar, mas que tem, entre outras intenções, valorizar, né, essa ideia de uma, né, do que é da Itália, que a Itália é mais importante, que eles são superiores, etc., mas que acaba também, né, de uma certa maneira, fortalecendo a moda italiana. Então é curioso porque, né, essa moda acaba sendo fortalecida com isso. Quando a guerra acaba, né, já tem em 1951 tem um grande desfile de moda em Florença, né? Que a gente fala muito, quando acabou a guerra, teve o Teatro de la Mode, né? Que circulou para mostrar a alta costura francesa, como ela ainda era importante. Claro que o Teatro de la Mode é super importante, mas na Itália, como eles tinham essa história anterior de valorização do produto nacional, né? Ao fim da guerra, eles tentam retomar isso a partir desse desfile, que depois passa a ser anual, né? E que, no meu entender, vem muito disso. Inclusive, essas políticas do Mussolini provavelmente também influenciaram Pietro Maria Bardi, né, que foi o primeiro diretor do MASP aqui no Brasil, e que em 1952 fez o primeiro desfile de moda brasileira. E que ele, inclusive, muitas das roupas que eles mostraram lá no MASP, né, e que eram roupas produzidas no ateliê do MASP, tinham nomes indígenas, tinham nomes de coisas do Brasil, né? Então, eu acho que ele herda muito isso, né? E outro exemplo, né? Esse é mais conhecido, é o caso do Hitler, né? Que não quer destruir a alta costura, né? Ele quer levar, né, aquilo que se produz na França para Berlim, né? Para tornar Berlim a capital, né? Aí da alta costura, né? E, ao mesmo tempo, o sindicato, né, da alta costura francesa, com Lucien Lelong, criando estratégias para preservar aquilo que já se entendia que era um poder da França, né? Quer dizer, não só um poder econômico, mas um poder cultural, etc. E tal. Então, o Lucien Lelong, né, tem realmente muitas estratégias, né, para, como é que fala, poder tentar fazer com que a alta costura sobreviva e sobreviva na França, porque é um produto francês. Então, a moda também está muito ligada em várias situações a questões nacionalistas, né? Então, sobre esse tema que eu vi que a Elisa, né, pediu bibliografia, sobre esse tema tem um livro bem conhecido que é o Moda e Guerra, né, da Dominique Veillon, e o que eu posso prometer para quem está aqui na live é preparar uma bibliografia e postar amanhã ou depois, né, aqui no Insta. A gente posta em forma de imagem Isso, eu a sugeri isso. Pode bibliografia. postar as capas, né, de algumas obras. Isso, exatamente. Pessoal, Posso sim selecionar alguma coisa, né? E, enfim, quanto tempo a gente tem? Que eu fico aqui. Então, eu tô com medo de acabar, porque tem 9, aqui tá aparecendo 8, mais ou menos, minutos para mim. A Então... Maureen fez uma perguntinha ali também, não sei se... não, mentira, gente, tem 2 minutos restantes. 2 minutos, então não dá para falar muita coisa a mais. Mas aí, então, Maureen, depois a gente pode até te responder aí no inbox, tá? Para você não ficar sem essa resposta. E então, sabe, a gente faz uma parte 2 da live, né, Maria? Eu vi que o Samuel tá aqui. O Samuel, ele é doutorando em História da Arte lá na Unicamp. Ele fez um post muito legal sobre os camisas verdes, que tá lá né, aqui no Brasil, no período do integralismo, né, também na primeira metade do século XX, que tá lá no Instagram de História da Moda. Então, sigam lá o Instagram, procurem o post do Samuel, que tem a ver com o assunto que a gente falou hoje. Tá joia, gente? Que bom que vocês querem parte 2. Que bom. Rendeu bastante. Pena que o tempo passa rápido, né, gente? Conversar com a Maria Cláudia, o tempo passa assim, ó, voando.
Eu queria muito agradecer, então, a presença de todos, né, por terem ficado aqui esse tempo aí com a gente. Maria, muito obrigada. Você, como sempre, traz sempre contribuições, assim, muito enriquecedoras. Então, foi muito bom bater esse papo com você. Espero que a gente tenha, então, uma parte 2, uma parte 3. E foi incrível. E acompanhe as outras lives aqui também, gente, no perfil. Tá, joia. Eu adorei também falar com você. Fiquei feliz que até a Lara tá aqui, que a Lara é nossa querida secretária do PPG. Tá ótimo, Muitos lá. alunos, muita gente querida, né? E aí a Ana vai gravar, né, Ana? Que na hora que acabar, Isso. ela vai apertar que vai gravar e vai ficar disponível. Tá bom, gente? Obrigada Valeu, aí. gente. Tá bom? Beijinhos. Beijo. Tchau. Agora, Obrigada. tchau. Agora a gente falou tchau e não some a imagem, tá vendo?